Na noite do dia D, milhares de paraquedistas soltaram rumo ao desconhecido, mas quase tudo deu errado. Eles caíram longe demais, se afogaram em pântanos, foram caçados pelos alemães e lutaram separadamente, sem saber se havia outros sobreviventes por perto. Ainda assim, de alguma forma, conseguiram mudar o rumo da maior operação militar da história. Mas, como soldados tão dispersos, cercados e em completa desordem, conseguiram impedir que a invasão fracassasse? E qual foi o verdadeiro preço pago por eles? É isso que você vai descobrir agora. À medida que os comandantes aliados planejavam a maior operação militar da história humana, perceberam que, de forma muito realista, poderiam esperar baixas entre 50% a 70% entre as unidades aerotransportadas, sem as quais a operação não teria sucesso. Eles tentaram se preparar para o inevitável, mas não sabiam que tudo que poderia dar errado, daria errado. No início de 1944, o Reino Unido estava lotado com quase 2 milhões de soldados aliados. Americanos, britânicos, canadenses e outros estavam no auge do cúmulo das forças. E ainda assim, para os soldados, o local e a data exata da invasão permanecia um mistério. A decepção e o plano. Eles sabiam que algo gigantesco estava vindo. A escala do treinamento cada vez mais intensa, seguida por rígidos bloqueios das bases militares, deixava claro que algo se aproximava. Mas o momento e o local exatos eram mantidos em total segredo. Boatos se espalhavam. Alguns acreditavam que a invasão seria na Noruega. Outros estavam convencidos que seria em Calais. Poucos adivinharam que seria na Normandia. Essa confusão, no entanto, não era acidental. A Operação Fortitude, o plano de engano mais elaborado da guerra, funcionava exatamente como pretendido. Tráfico de rádio falso, barcas de desembarque fictícias e até mesmo um exército americano fictício sob o comando do general Patton fazia parte do jogo para negar os alemães de qualquer pista sobre onde a invasão real aconteceria. Os alemães tinham plena expectativa de que os aliados atacariam em Calais, já que era o ponto mais estreito entre a Grã-Bretanha e a França. A Normandia parecia menos provável, e foi exatamente por isso que os aliados escolheram. Estaria menos defendida e os elementos surpresa estariam do lado deles. Enquanto isso, a divisão aerotransportada treinava para algo diferente. Eles não se prepararam para o desembarcar nas praias, mas sim para soldar na escuridão atrás das linhas inimigas. A divisão de número 82 e a divisão de número 101 americanas, juntamente com a 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, eram intensamente treinadas nos dias que antecediam a invasão. No entanto, nada poderia tê-los preparado o que estavam prestes a acontecer. A maioria desses soldados nunca havia visto combate, mas o distintivo de paraquedista rapidamente se tornaria um símbolo de status de elite dentro das fileiras aliadas. Eles eram treinados para lutarem sozinhos, cercados e em desvantagem, e só isso já era digno de respeito. Ainda assim, poucos tinham ideia do quão ruim as coisas ficariam. Ao todo, mais de 23 mil paraquedistas e tropas de planadores estavam programados para pousar atrás das linhas inimigas na noite de 5 de julho. A divisão número 101 aerotransportada teria a missão de garantir as passagens que saíam da praia de Utah, para que as primeiras ondas de tanques e infantaria não ficassem presas na praia. A divisão de número 82 aerotransportada saltaria mais para o interior, bloqueando reforços alemães e tomando importantes cruzamentos de estrada. Do flanco leste, a 6ª aerotransportada britânica deveria tomar a ponte de Pégaso e destruir as baterias alemãs que ameaçavam a praia de Seward. Pelo menos, esse era o plano. Planadores e Pathfinders. Eles seriam os primeiros a entrar em ação horas antes dos desembarques principais ao amanhecer. O objetivo era desorganizar e atrasar e confundir as defesas alemãs tempo suficiente para que as cabeças de praia fossem consolidadas. Era o movimento inicial da Operação Netuno, a parte de combate da Operação Overlord. E logicamente, isso envolvia riscos enormes. Milhares de paraquedistas tinham que ser lançados no meio da noite sobre terreno desconhecido, cobrindo dezenas de quilômetros e múltiplas zonas de salto. Voaria por espaços aéreos fortemente defendidos e saltariam diretamente sobre unidades inimigas fortificadas,
carregando apenas o que tinham nas costas. Todo o plano dependia de lançamentos precisos e coordenações estreitas entre as aéreas e as terrestres e rápida união das unidades dispersas após o pouso. Mas quase nada disso aconteceria, porque quase tudo o que poderia dar errado realmente deu errado. Os generais sabiam que, se funcionasse, o assalto aerotransportado romperia as defesas alemãs por dentro. Se não funcionasse, milhares de homens seriam perdidos antes mesmo da batalha real começar, e ninguém sabia o qual sério seria o desfecho. Colocar todas as unidades aerotransportadas em posições exigiu uma operação aérea em escala nunca antes tentada. O C-47 Skytrain, conhecido pelos britânicos como Dakota, era o principal avião de transporte. Era confiável, com 2 motores, não passava disso. Nunca fora projetada para missões de combate. Para piorar, como os pilotos mais experientes eram usados em missão de bombardeio, os paraquedistas seriam lançados principalmente por pilotos de cargas sem experiência em combate. Eles haviam sido treinados em voos em formações em coordenação de zonas de salto, mas estavam prestes a entrar em céus hostis pela primeira vez. Mais de 1.000 C-47 foram usados para lançar cerca de 13.000 paraquedistas. Então vieram os planadores, e essa talvez tenha sido a tática mais insana. Os britânicos, em particular, dependiam fortemente de tropas de planadores, não apenas para transportar infantaria, mas também equipamentos pesados como jipes, artilharias e até tanques leves em alguns casos. Os 2 principais modelos eram o Orza, que levava tropas, e o maior Hamilcar, que podia transportar veículos e suprimentos. Os planadores eram aeronaves de madeira simples, sem motor, um avião comum, como o C-47, os rebocava para o céu com um cabo. Quando atingia o ponto certo, o cabo era solto e o planador deslizava silenciosamente em direção à zona de pouso. Mas os planadores não podiam pousar como aviões normais, não tinham motor, nem freios e nenhuma opção de segunda tentativa. Os pilotos tinham que acertar o cálculo na primeira tentativa, pousar em meio à escuridão total, sem navegação, usando apenas mapas de papéis, bússola e visão direta. Se algo desse errado, toda a tripulação poderia morrer, e muitas das vezes foi o que exatamente aconteceu. Ainda assim, os planadores foram usados porque podiam transportar mais homens e equipamentos pesados do que os paraquedas, além de fazerem quase nenhum ruído e não deixarem assinatura de radar durante a aproximação. Mas sem dúvida, era uma das missões aéreas mais perigosas e assustadoras de toda a guerra: o salto no caos. Os primeiros a entrar em combate foram os Pathfinders. Eram pequenas equipes de elite de paraquedistas lançadas antes das forças principais para instalar balistas Eureka, luzes de sinalizações e refletores de radar que guiariam o restante das aeronaves até as zonas corretas de lançamento. Esses homens soltavam sozinhos ou em pequenos grupos hora antes de todos os outros. Infelizmente, muitos deles nunca conseguiram chegar aos pontos de marcação. Alguns foram lançados muito longe de seus alvos. Outros foram mortos ou capturados antes de conseguir instalar os sinais. Sem esses sinais, o restante do lançamento se transformaria em uma dispersão imprevisível por toda a região. Spoiler: foi exatamente o que aconteceu. Pouco depois da meia-noite de 6 de julho, os céus da Normandia começou a se encher com zumbidos constantes de centenas de aeronaves se aproximando, mas os alemães não estavam dormindo. Nas semanas que antecederam a invasão, os comandantes alemães já esperavam um assalto aerotransportado em algum ponto da costa. Eles não sabiam exatamente onde ou quando, mas sabiam que viria. Por isso, havia inundado deliberadamente os campos baixos para trás das praias, transformando grandes áreas em terreno pantanoso com água pela cintura, invisível do ar, mas absolutamente letais para quem caísse neles. Também cravaram estacas de madeira chamadas de aspargos de Rommel para impedir zonas de pousos de planadores que seriam destroçados se esbatessem nelas. Unidades da Wehrmacht, da Luftwaffe e até divisões bandadas da SS estavam estacionadas perto. Embora muitos oficiais ainda esperassem um desembarque em Calais, as defesas na Normandia estavam em alerta máximo. Quando as enormes formações se aproximaram da zona de salto, elas entraram em um denso bunker de nuvens sobre a costa. A visibilidade caiu drasticamente
e com isso a navegação virou a adivinhação. Logo depois, a artilharia antiaérea alemã abriu fogo com tudo o que tinha, iluminando o céu. Muitos pilotos, a maioria, nunca havia voado sob fogo inimigo. Romperam a formação em meio ao caos e o pânico começou. Aviões eram abatidos um após o outro, caindo com paraquedistas saindo a bordo. Alguns se desviavam demais dos outros, subiam ou desciam abaixo demais, tentando de todas as formas salvar-se, mas voar em formação tampouco ajudava. As portas se abriam e as luzes verdes acenderam. Os paraquedistas saltaram cedo demais, tarde demais, alto demais, baixo demais e muitas vezes em velocidades excessivas. A operação aérea inteira virou um mosaico caótico de linhas quebradas e pontos perdidos. Para os homens dentro não havia escolha. Quando a luz verde acendia, eles saltavam, e a maioria caía em qualquer lugar, menos onde deveria. O resultado foi que mais de 75% dos paraquedistas foram lançados fora da zona designada. Alguns aterrissaram a 16 quilômetros do ponto correto. Muitos caíram em pequenos grupos ou completamente sozinhos, impossibilitados a reorganização rápida. Os paraquedistas carregavam mais de 55 quilos de equipamento. Para aqueles que não foram atingidos pelo fogo antiaéreo, a queda era brutal, causando muitos ossos quebrados e ferimentos. Para os que caíam em áreas alagadas, esse peso virava sentença de morte. Tragicamente, centenas se afogaram sob o peso da própria carga. Outros grupos foram lançados sobre o mar e tiveram que ser resgatados pela marinha, dispersos em dificuldades. Refletores e incêndio dos bombardeios iluminavam os céus, e muitos paraquedistas foram mortos antes mesmo de tocar o solo. Veteranos lembram do horror de ver colegas caindo direto em prédios em chamas, sendo engolidos pelo fogo. Muitos ficaram presos em telhados, postes, árvores e fios de energia. O soldado John Steele, da 82ª, ficou famoso após ser preso no campanário da igreja de St. Mary Cleese. Ferido, permaneceu pendurado fingindo-se de morto, enquanto os tiroteios aconteciam abaixo. Ainda hoje, há um boneco paraquedista naquele mesmo campanário como um memorial. Os que caíam diretamente sobre posições alemãs eram imediatamente capturados, se tivessem sorte. Há registro de execuções de prisioneiros, especialmente cometidas pela SS. O cenário era puro caos. As baixas já se acumulavam e a verdadeira batalha nem havia começado. Para os planadores, a situação não era muito melhor. Alguns colidiram com árvores, postes ou uns contra os outros. Outros se despedaçaram em muros de pedra ou valas em alta velocidade. Dezenas morreram durante a aterrissagem, enquanto muitos outros ficaram gravemente feridos. E para aumentar a confusão dos alemães, os aliados lançaram centenas de paraquedistas falsos, apelidados de Ruperts. Eram bonecos em tamanho real, preenchidos com palha ou areia, alguns com fogos de artifício para simular tiros e mesmo projetados para explodir ao atingir o solo. O objetivo era enganar as defesas alemãs, afastando-as das zonas reais de pouso. E isso funcionou, mas a confusão também afetava os próprios aliados. Dispersos em grupos de 2, 5 ou 10, a maioria dos paraquedistas não sabia onde estavam. Rádio estavam quebrados, perdidos ou inoperantes. A cadeia de comando desmoronou em minutos após o lançamento. Oficiais não encontravam seus homens. Companhias não encontravam seus objetivos. Grupos improvisados se formavam por toda a região, reunindo qualquer arma e munição que conseguisse e marchando em direção ao som dos tiros ou próximos a cruzamentos de estradas. Algumas unidades já haviam perdido mais de 60% de sua força nas primeiras horas, em combate direto, mas por lançamento dispersos, afogamentos, quedas e desorganização. E isso era apenas o começo. Para reduzir o risco de fogo amigo, a divisão número 101 aerotransportada usava pequenos cliques metálicos conhecidos como crickets para identificar no escuro. Um soldado fazia um clique que deveria ser respondido com 2 cliques. Se não houvesse resposta, era melhor atirar. Outras unidades usavam senhas combinadas. Uns gritavam Flash e outro respondia Thunder. Esse famoso código era válido apenas 24 horas. E ainda assim, casos de fogo amigo aconteceram. Ao amanhecer, as unidades foram reunidas lentamente com qualquer aliado que encontrasse, mantendo a linha. Apesar de tudo contra eles, os paraquedistas entraram em ação.
prepararam emboscadas, destruíram os pontes e assumiram posições defensivas em cruzamentos ou dentro de edifícios, tentando segurá-los o máximo possível. Sabiam que era um elo crítico na operação e que, se não cumprisse seus objetivos, toda a força principal poderia ser empurrada de volta ao mar. Mas a leste, a 9ª Divisão de Paraquedistas Britânica tinha a missão de destruir a bateria de Merville, uma fortificação pesada alemã capaz de atingir a praia Sword. Mais de 600 homens estavam designados para o ataque, mas apenas cerca de 150 chegaram ao ponto de encontro. Ainda assim, a atacaram. Conseguiram invadir a posição e destruir os canhões, embora tenham sofrido perdas horríveis. Alguns paraquedistas receberam a ajuda da resistência francesa, que os guiava por terreno desconhecido ou escondia os seus feridos. Do ponto de vista alemão, nada fazia sentido. Paraquedistas apareciam em dezenas de lugares diferentes, atacando comboios, emboscando patrulhas, explodindo pontes. Os relatórios eram dispersos e contraditórios. Os comandantes não conseguiam dimensionar o tamanho da ameaça. Alguns achavam que enfrentavam uma invasão aerotransportada em larga escala. Outros pensavam que era apenas uma distração. Essa confusão, no entanto, deu tempo precioso que os aliados precisavam para consolidar as praias. Pesadas perdas, impacto duradouro. Ao final do primeiro dia, algumas companhias tinham menos de 25% da força original. Homens estavam desaparecidos, feridos ou mortos. Nos primeiros dias, as baixas aerotransportadas ultrapassaram 8.500 soldados. Os sobreviventes lutavam por dias sem comidas, sono ou reabastecimento. No dia 8 e 9 de julho, unidades de infantaria e blindados americanos finalmente conseguiram se ligar a muitos paraquedistas no interior. As cabeças de praia se expandiam e a invasão começava a se estabilizar. Mas para os paraquedistas a missão não terminava. Muitos permaneceram na linha de frente por semanas. A divisão número 101 aerotransportada, por exemplo, ficou em ação até o início de julho, mesmo tendo sido prometido que lutariam apenas 3 dias antes de serem substituídos. Com a força esticada ao limite e o resultado da operação ainda incerto, foram usados como infantaria convencional de linha de frente. Poucos meses depois, muitos desses mesmos sobreviventes saltariam novamente na Operação Market Garden, em mais uma missão que mergulharia no caos e no desastre total. Ainda assim, o que eles realizaram na Normandia foi crucial: cortar os reforços alemães, desorganizar os planos inimigos e segurar um terreno que simplesmente não podia ser perdido. Sua presença forçou os alemães a perderem tempo que não podiam desperdiçar. Sem essa disrupção, as praias talvez não tivessem resistido e, quem sabe, como toda a operação teria terminado. Mas e você? Acredita que sem a coragem dos paraquedistas, o dia D poderia ter falhado, ou os aliados teriam encontrado outro caminho para vencer? Quero saber sua opinião. Se você gosta de militarismo e guerras, se inscreva no canal para mais vídeos informativos como esse. E se já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e assim apoiar o meu trabalho. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Obrigado.